Os zumbis estão entre nós. Calma, não literalmente e pelo menos não por enquanto. Mas para onde quer que se olhe na cultura pop, você vai encontrar algum produto estrelado por mortos-vivos. A 10ª temporada de The Walking Dead acabou de começar e no fim desse mês teremos a estreia nos cinemas de Zumbilândia Atire Duas Vezes. Não tem como escapar, os zumbis são pop. São filmes, séries, quadrinhos, livros, games e muito mais com essas criaturas horríveis que comem carne humana e andam babando por aí. A onipresença desse tema é tanta e as histórias são tão diferentes que fica difícil não ficar intrigado. De onde vem a criatividade para enredos tão diversos? Eu, se fosse você, começaria a se questionar. Será que esse monte de produtos sobre zumbis estaria na verdade tentando nos passar um recado? Será que as chances de um apocalipse zumbi são mais reais do que a gente gostaria? É esse o tema perigoso que vamos investigar neste Mitos do Pop. Antes de entrarmos na paranoia, vamos relembrar como os zumbis se tornaram tão queridos na cultura pop. O primeiro filme a tratar do tema foi White Zombie, de 1932, mas o longa-metragem que realmente levou os zumbis a algo próximo do sucesso foi A Noite dos Mortos-Vivos, do diretor George A. Romero. Isso foi em 1968, e desde então o gênero foi evoluindo e os zumbis das telas foram ficando mais velozes, mais espertos, mais agressivos e insaciáveis. E também mais realistas. Na TV, além de The Walking Dead, tivemos recentemente a série Game of Thrones e seus gelados White Walkers. E também temos os zumbis nos quadrinhos, como o próprio Walking Dead e até histórias da Marvel. Clássicos da literatura já ganharam versões zumbizadas, como Orgulho, Preconceito e Zumbis. E nos videogames, temos a franquia Resident Evil e também The Last of Us, Left 4 Dead, House of the Dead, Plants vs Zombies, isso sem contar os zumbis em games que não são de zumbis, como Call of Duty, Red Dead Redemption e Minecraft. E eles são citados até no mundo da música. Tem as bandas The Zombies, White Zombie, a música Zombie do Cranberries e, claro, o videoclipe mais famoso de todos os tempos, Thriller, do Michael Jackson. Caramba, é difícil. Puta, nem pra zumbi eu sirvo. De acordo com a cultura pop, um zumbi pode ser uma pessoa morta reanimada que precisa se alimentar de carne humana para se manter viva. Ou pode ser alguém que foi mordido e infectado por um zumbi. Isso pode ser explicado por diversas hipóteses fictícias. Bruxaria, guerra biológica, experimentos governamentais que dão errado, pragas virulentas, interferência alienígena, possessão demoníaca e por aí vai. Mas e na vida real? Quais as chances de os zumbis surgirem para assombrar as nossas vidas? Bom, eu tenho boas e más notícias para você. Há algumas provas concretas de que os mortos-vivos estão destinados a existir só na ficção. Ao mesmo tempo, também trago evidências de que sim, o apocalipse zumbi é mais possível do que a gente gostaria de acreditar. Vamos começar pelas provas de que zumbis humanos só podem existir em Hollywood. Há alguns anos, a Agência de Saúde Pública do Governo dos Estados Unidos criou em seu blog uma seção para falar sobre métodos de prevenção contra ataques zumbis. Por mais que as pessoas tenham levado a sério, isso foi só um artifício criativo para alertar a população sobre o risco de doenças infecciosas na vida real. Em se tratando de realismo, talvez o enredo mais possível seja o do game The Last of Us, em que a zumbificação é causada por um fungo. Na vida real, existe de fato um fungo capaz de causar a zumbificação, mas que atinge apenas os insetos. Isso foi o que comprovou o jornalista Matt Simon em seu livro Plight of the Living Dead. Ele passou um ano visitando laboratórios e estudando a ciência dos insetos e fez algumas descobertas assustadoras. E lá vem, não sei se eu quero saber. Por exemplo, imagine você, formiga zumbi. Tem um fungo que pode infectar o cérebro das formigas, tomando conta de suas funções motoras e levando-as a subir em lugares altos. Dessa forma, quando a pobre formiga morre lá em cima, o fungo conseguiria assim infectar todas as outras formigas da mesma colônia. E tem uma outra relação bem nojenta entre vespas e baratas. Sente só, a vespa fêmea procura uma barata e a espeta no pescoço, atingindo seu cérebro. Daí ela solta o veneno, que deixa a barata fraca e paralisada. E assim a vespa coloca um de seus ovos no corpo da barata e espera uma larva se formar. E essa larva vai se alimentando dos órgãos vivos da barata. E agora um caso para te assustar. Os gatos possuem um protozoário, o Toxoplasma gondii, que é capaz de infeccionar a mente de ratos e de humanos. No caso dos ratos,
a infecção os torna atraídos pela urina felina, o que faz deles presas mais fáceis. No caso dos humanos, a coisa também é sinistra. A infecção pode causar esquizofrenia, além de abortos em mulheres grávidas. Inclusive, estima-se que quase metade da população mundial tenha esses parasitas dentro da cabeça. Não tem jeito, eu gosto mais de cachorro. Em resumo, as investigações do jornalista reportam que não existem zumbis como esses que conhecemos na cultura pop. O que existe, sim, são espécies que evoluíram e se tornaram capazes de tomar conta dos cérebros de outros seres, o que pode ser tão assustador quanto. Bom, agora eu trago o outro lado mais sinistro. Algumas situações que apontam que sim, o apocalipse zumbi pode ser possível. Para cada uma, eu vou incluir uma escala de chance de rolar, sendo 1 para menos provável até 5, bastante provável. Hipótese 1. Vírus no DNA. O genoma humano contém um vírus morto chamado Borna, que quando é aplicado em outras espécies, pode causar graves problemas. Os cavalos infectados, por exemplo, ficaram malucos, agressivos e suicidas. A pergunta que os cientistas fazem é: será que esse vírus pode, um dia, ter o mesmo efeito nos humanos? Hipótese 2. Nanorobôs. A nanotecnologia já é uma realidade na medicina e pesquisas mostram que esses robozinhos podem permanecer ativos até 1 mês após a morte da pessoa. Cientistas agora planejam utilizar os nanorobôs para regenerar o cérebro de pacientes. Com o avanço da inteligência artificial, não seria impossível que em breve eles conseguissem comandar pessoas mortas. Hipótese 3. Drogas. Existe uma droga conhecida como sais de banho que, quando consumida em excesso, aumenta drasticamente a temperatura do corpo da pessoa e pode causar pânico, paranoia e comportamento ultraviolento. Em uma mesma semana de 2012, rolaram vários casos estranhos nos Estados Unidos. Em Miami, um cara comeu o rosto do outro e só parou quando foi praticamente metralhado pela polícia. You eat people. I know. Dias depois, em Nova Jersey, um homem bem perturbado começou a se esfaquear e jogou parte do seu intestino nos policiais. Don't let your kids watch it. E um mês depois, um homem no Texas, sob efeito de outra droga, a Spice, matou e comeu o cachorro de estimação do amigo. I'm thinking I'm back. Ô diretor, isso não é legal, não tô passando bem. Hipótese 4. Protozoário. Olha aqui o nosso muito amigo Toxoplasma gondii de novo. E como eu falei, é um protozoário capaz de controlar o cérebro de ratos e causar mudanças de comportamento. Como o cérebro humano é parecido com o dos ratos, bastaria uma mutação desse protozoário para que virássemos um bando de dementes. Lembrando que a versão comum desse bichinho já está presente no corpo de metade da população. Hipótese 5. Célula morta-viva. Cientistas da Universidade do Novo México criaram uma célula zumbi mais forte do que as células vivas. E após a morte, ela não apenas seguiu com suas funções, mas se tornou mais eficiente. Agora, esses cientistas querem utilizar essa experiência em nanotecnologia, o que seria um meio caminho andado para uma mistura de apocalipse zumbi e rebelião das máquinas. E eu não sei o que é pior. I'll be back. Hipótese 6. Proteína transmissível pelo sangue. Os sintomas da doença de Creutzfeldt-Jakob são familiares para quem conhece os zumbis. Delírios, músculos contorcidos, andanças sem coordenação motora. Apesar de rara, a moléstia é transmitida via sangue e o agente responsável tem alta capacidade de mutação, o que poderia torná-la ainda mais facilmente transmissível. Lembrando que eu estou falando aqui do mesmo causador da famosa doença da vaca louca. Sério, ferrou geral. Tá, mas e como seria se realmente um surto zumbi começasse de repente? Alguns estudiosos das universidades de Ottawa e Carleton criaram um modelo de como seria uma possível infecção zumbi, determinando fatores como equilíbrio e estabilidade. Para pensar nesse modelo, os autores se inspiraram nas premissas propostas pela cultura pop, imaginando que os zumbis foram infectados por algum vírus. E esse modelo não conta com a possibilidade de ressurreição de pessoas mortas, que, segundo os estudiosos, é algo improvável em uma situação de vida real. Forgive him, Father.
He's a robot from the future. A conclusão foi que um surto de uma infecção zumbi em humanos seria desastrosa, a não ser que táticas agressivas fossem criadas rapidamente contra os mortos-vivos. Até mesmo uma quarentena rígida não garantiria uma erradicação completa. E se o surto demorasse a ser eliminado, aí sim viveríamos um real cenário de apocalipse, porque a nossa taxa de natalidade e mortalidade daria aos zumbis uma quantidade ilimitada de corpos para matarem, comerem e infectarem. Tchau, chega, vou embora daqui, não dá. Por que somos tão fascinados por esse assunto? Bom, a verdade é que os zumbis servem como metáforas para várias questões complicadas da humanidade, como diferenças sociais, preconceito racial, mortalidade, doenças contagiosas, capitalismo, consumismo exagerado e muito mais. E tem outro detalhe. Após a Segunda Guerra e as explosões das bombas atômicas, a sociedade começou a pensar mais em uma realidade em que o fim do mundo é possível. Por termos medo da aniquilação, ficamos aficionados nesse assunto, como uma espécie de mecanismo de defesa. Isso também nos ajudaria a lidar com nossas inseguranças, seja sobre os governos ou seja a nossa própria mortalidade. E não é coincidência a grande quantidade de filmes de zumbis que saiu logo após os atentados de 11 de setembro de 2001. A pergunta que eu te deixo agora é: o que você faria se estivesse em uma situação de apocalipse zumbi? Senhora? Só nos resta torcer para que a gente esteja muito pronto se isso acontecer. E esse foi mais um episódio do Mitos do Pop. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos que adoram zumbis e fique ligado para não perder nenhum vídeo do Adoro Cinema. A gente se vê na semana que vem. Tchau!